Fala turma do canal PSI, seja muitíssimo bem-vindo a mais um vídeo tutorial aqui do canal. No primeiro vídeo tutorial de After Effects, você vai aprender a animar o gráficozinho, aquela lower third que a gente criou no Photoshop num vídeo anterior aqui. Se você não viu esse vídeo como a gente criou no Photoshop, clique no card que está aparecendo logo aqui em cima, você vai ser encaminhado para ele. Depois de você criar, você vai aprender a animar no After Effects com o Jean Elegante, que é o nosso editor de vídeos oficial aqui do canal PSI e dos cursos de Photoshop lá da loja photoshop.com.br. O cara manda muito bem e você vai ficar agora com as dicas dele logo na sequência, beleza? Até você que é iniciante vai conseguir aprender a fazer coisas incríveis, animações simples e muito intuitivas no After Effects. Então fique com as dicas dele e nos vemos lá no finalzinho do vídeo. Fala galera do canal Photoshop para iniciantes, beleza? Sou o Jean Elegante. A convite do Alisson Pavilac, vim aqui gravar essa aula de After Effects para vocês. Atualmente eu sou o editor dos vídeos aqui do canal Photoshop para iniciantes e também dos cursos que o Alisson faz aí para vocês aprenderem Photoshop de maneira simples, intuitiva. E para mim posso dizer que é uma honra estar aqui hoje fazendo, acho que é a primeira aula de After Effects aqui do canal. Então vou mostrar aqui para vocês, fazer aqui uma breve introdução, né, do software, essa interação do After Effects com o Photoshop. Na última aula o Alisson mostrou como que cria um lower third, né, um GC no Photoshop, e a gente vai pegar essa arte, esse arquivo PSD, vai trazer aqui para o After Effects e animar ele para aplicações futuras aí no Premiere, no Sony Vegas, aí para você pôr no seu vídeo. Então, para começar aqui, para a gente não perder muito tempo, vou fazer uma breve introdução do software, aqui do After Effects, como é que ele é estruturado, e a gente já vai cair matando aí, fazendo as animações. Beleza? Então, aqui com o After Effects, basicamente ele tem três áreas importantes aqui, que é o painel de projetos. Então, os arquivos de áudio, de vídeo, de Photoshop, de Illustrator, de imagens em geral, eles ficam todos aqui, né? O nosso painel de importação, basicamente, é esse painel de projetos. Daí, aqui do lado nós temos a composição, porque o After, diferente do Premiere ou do Vegas, ele é um software de composição, assim como o Photoshop. Eu vejo muito mais semelhanças entre o Photoshop e o After Effects do que o After Effects com o Premiere, por exemplo. Porque tanto o After Effects quanto o Photoshop, eles são softwares de composição, né? Eles foram criados para você criar composições. Eles trabalham com uma lógica de camadas mesmo, camadas sobre camadas, você vai pondo uma coisa em cima da outra e vai fazendo a sua composição. Diferente de softwares como o Premiere ou o Sony Vegas, que eles são softwares de edição, ele tem pistas, né? Eles são formados por pistas, então você consegue às vezes ter vários cortes em vários arquivos numa mesma pista dentro desses softwares que são de sequência, né? Softwares sequenciais. Os softwares de composição, isso não é possível, você vai pondo uma camada sobre a outra e assim você cria a sua imagem final. Beleza? Posto isso, vamos que vamos. Então, aqui nós temos o nosso painel de composição, que ele é basicamente como se fosse o canvas do Photoshop. E aqui é o nosso timeline, que eu acho que é o painel mais importante, é onde a gente mais trabalha dentro do After Effects. E aqui é onde ficam os nossos layers, e desse lado aqui é onde ficam os nossos keyframes, é onde a gente faz as animações propriamente ditas. Aí nós temos outros painéis aqui que a gente vai tratar conforme for tendo a aula. E então é basicamente isso, painel de projeto onde a gente importa, aqui é painel de composição onde a gente vê o que a gente está fazendo, painel de animação, né, de timeline, onde a gente realmente anima e cria as animações, beleza? Então, primeira coisa é a gente importar os objetos que a gente vai usar. Nesse caso, nós vamos importar o arquivo de Photoshop que o Alisson fez na aula passada, estou com ele aberto aqui também. E uma coisa muito importante que o Alisson tomou cuidado de fazer é realmente isso aqui, ó, deixar tudo em layer separado. Então, se você for criar uma arte e vai animar ela depois, seja no Photoshop ou no Illustrator, é muito importante que você tenha todas as formas, os objetos em layers separados, para que a gente consiga animar tranquilamente dentro do After Effects. Para importar no After Effects, é sempre nesse painel de projeto, então botão direito, Import, File. Então já estou aqui na pastinha, vou pegar o PSD. E muito importante aqui na importação que ele tem dois modos de importação basicamente, que é a importação de footage, que ele vai importar o arquivo de PSD
como se fosse um JPEG, uma foto, tudo chapado num único layer, o que não é o caso que a gente vai fazer, porque a gente quer os layers separados, então a gente vai sempre usar essa opção de composição retendo o tamanho dos layers. Como o canvas que o Alisson fez é de Full HD, 1920 por 1080, se eu usar essa opção de composição, todos os layers vão ter 1920 por 1080, mesmo que não tenha pixels ali, né? mesmo que não tenha formas ali, o que não é interessante para a gente animar também. Então 99,999% das vezes você vai sempre importar um arquivo de Illustrator ou um arquivo de Photoshop usando esse Retain Layer Sizes aqui. Seleciono aqui, dou um Import. Aqui ele vai fazer a mesma pergunta, posso dar um OK também e beleza. Temos aqui a nossa composição e aqui ele cria uma pastinha onde ele traz aqui separado todas as camadas do arquivo que o Alisson criou. Então, os triângulos, todas as formas, elas estão aqui, as pré-composições, né, que a gente já vai falar sobre isso, estão aqui. Então, temos aqui a nossa composição principal, vou dar um duplo clique nela e aqui ela já abre essa composição. Aqui no timeline nós temos todos os layers e aqui no painel de composição nós temos a composição como estava lá no Photoshop. Aqui para a gente navegar é muito simples, botão do meio do mouse, você aperta ele cria essa mãozinha e arrasta, e o scroll ele dá zoom, vai e volta. Normalmente não precisa apertar Alt que nem no Photoshop, só girar o mouse, estando com o mouse nessa janela, ele já vai fazer aqui a operação. Vamos lá então aqui para o timeline que agora nós temos layers, e eu quero mostrar umas coisas muito importantes aqui. Primeira coisa, no Photoshop, quando você faz um grupo, você tem aqui um grupo no Photoshop, no After Effects ele vai entender como uma pré-composição. O que é uma pré-composição? Rapidamente, é uma composição dentro de outra composição. Às vezes você tem muitos layers dentro de uma composição que você está animando, você quer diminuir esses layers para deixar o projeto mais organizado, o que foi bem esse caso. Porque aqui, por exemplo, nós temos o texto e as formas nessa composição, mas a logo, que é algo tipo um pouco mais complexo, ela está numa comp separada. Então, se eu der um duplo clique aqui, ele vai ter uma pré-comp só com a logo. Se eu der um duplo clique novamente, ele vai abrir uma outra pré-comp, aí sim, com os layers, tanto com a elipse e com a logo aqui propriamente dita, certo? Então, nós temos aqui a pré-comp dentro da composição principal, que são essas formas que estão aqui que a gente já vai animar. Então, cada layer, sendo pré-comp ou não, ela vai ter alguns parâmetros que são inerentes a ela. Por exemplo, todos os layers eles vão ter essa setinha que, se eu clicar nele, ele vai abrir novos parâmetros aqui embaixo. E os mais importantes são os de transformação. Então, transformação aqui nós temos Anchor Point, que a gente consegue alterar o ponto âncora do objeto. Temos aqui a posição, que é onde ele se encontra, né, dentro do ambiente ali da composição. Escala, que é o tamanho do layer, né? A gente tem o tamanho. Olha só a importância do ponto pivô. Como esse objeto ele está com o ponto pivô lá fora, então ele vai rotacionar a partir daquele ponto pivô e vai escalonar a partir também daquele ponto pivô. Então é muito importante que a gente corrija isso. Deixa eu tentar corrigir aqui. Ah, não. Ele pegou outra coisa. Como ele é uma pré-comp, eu vou entrar nele aqui, ó. Vou desmarcar esse carinha aqui, ó. Conseguir jogar para cá. Aí eu ligo novamente. Volto para cá. Tem que desligar aqui também esse carinha. Agora eu consigo jogar mais ou menos aqui no meio. Então, ele estando ali agora, eu consigo rotacionar toda a composição a partir daquele ponto pivô. Note que esse grupo ele está muito maior do que precisa, né? Então, para a gente corrigir isso, é por isso que tem essa opção do colapse, né? Ele faz um colapse, ele torna como se o que estivesse dentro da pré-comp ativo na comp principal. Então é como se aquele objeto realmente estivesse aqui fora, só que com os layers não separados, né? Com os layers dentro da pré-comp. Transformação é isso, esses são aqui os valores básicos, né? De uma camada, posição, escala, rotação, opacidade, onde pode deixar transparente, que nem é no Photoshop. E a mágica também acontece aqui. Note que vários parâmetros têm esse reloginho do lado. E esse reloginho aqui aponta que esse parâmetro é animável dentro do After Effects. Então, sempre que você vê esse reloginho, significa que você pode animar esses valores, né, esses parâmetros. Por exemplo, aqui em posição desse objeto. Se eu vir aqui e clicar nesse reloginho, note que eu estou no tempo zero. Se eu der um clique, ele vai criar um keyframe aqui, ó. Ele criou um keyframe
no tempo 0. Se eu mover aqui a agulha para o tempo, sei lá, 1 segundo e criar um novo keyframe, agora nesse... Porque quando você tem já um layer, um parâmetro ativo para animação, para você criar um novo keyframe, você tem duas opções. Ou você clica nesse reloginho, que ele não vai mudar os valores de um frame para o outro, ele vai basicamente copiar o último keyframe e colar no ponto que você está. Ou você pode, por exemplo, eu vou apagar ele aqui, você pode simplesmente alterar esse parâmetro, que nem aqui posição. Se eu pegar agora e arrastar ele para outro lugar, note que automaticamente ele criou um outro keyframe e já fez para mim essa interpolação, ó, porque de acordo com o tempo ele vai se mover tantas distâncias aqui, ó, por frame, que vai dar já uma animação. Então se eu dou play aqui, ó, eu já tenho esse objeto saindo do ponto A indo para o ponto B em 1 segundo. E After Effects é basicamente isso, você fica fazendo o tempo todo esses keyframes variando entre um e outro, e o After Effects calcula para a gente isso que a gente chama de interpolação. Ele faz esse cálculo de quanto o objeto ele vai se mover de frame para frame para alcançar os valores que foram marcados. Beleza? Se não ficou tão claro, vai ficar mais claro agora quando a gente começar a animação de fato. Então essa foi uma breve introdução ao After Effects. Vamos animar de fato. Analisando aqui essa arte, eu vou fazer aqui uma animação desse objeto principal, certo? E essas outras formas aqui, nós vamos animar elas em cadeia de forma que pareça que realmente ele está se dobrando, né? Ele está se enrolando dentro dessa barra principal aqui. Antes de dar início de fato, eu quero também introduzir vocês a máscara. Máscara é algo muito importante no After Effects. A gente vai fazer basicamente animação de máscara nesse caso. Então eu vou aqui agora também mostrar outros tipos de camadas, né? Porque agora nós apenas vimos aqui as camadas de Photoshop, só que aqui no After Effects ele também tem outros tipos de camada. Então se eu vier aqui no timeline, dar um botão direito, New ou Novo, eu consigo criar também camada de texto, camada sólida, camada de luz ou de câmera, quando a gente trabalha em ambientes 3D. Tem também objetos nulos, que a gente usa ele como ferramenta, assim, às vezes a gente precisa mover vários objetos animados, então a gente pega todos eles, linka em um único objeto nulo e move esse objeto nulo que move os outros layers. Ele é muito útil também. Shape Layers, que são layers de vetores dentro do After Effects. Adjustment Layer, que como no Photoshop é aquela camada de ajuste, que você bota um efeito nela e ela aplica aquele mesmo efeito em todos os layers que estão abaixo dela. Também é muito interessante. Essas são as camadas também nativas do After Effects. Eu vou criar aqui um sólido para eu mostrar para vocês a questão de máscaras, né? Porque como aqui no Photoshop nós temos também aqui máscaras de camada, né? Você coloca aqui, você desenha ou pinta aqui áreas que você quer esconder ou mostrar. No After Effects nós temos algo parecido. Eu criei aqui um sólido de cor preta e eu posso criar uma máscara nele com a nossa Pen Tool, a ferramenta caneta, igualzinho no Photoshop. Então, por exemplo, vim aqui, ó, posso fazer um desenho aqui, fechou aqui, ó, eu tenho uma máscara. Tanto que aqui, quando você clica aqui nessa setinha, agora nós temos os valores de transformação e nós temos aqui máscaras também. Então, e depois que você criou, você pode ajustar, você pode mexer à vontade. E nós temos outros parâmetros aqui, como o feather, que eu consigo deixar a borda mais esmufada, opacidade, expansão, né, da máscara. Isso aqui é muito interessante. E nós temos também aqui o Mask Path, então eu posso animar a forma, inclusive. Então, por exemplo, se eu venho aqui, dou um clique, quando eu vou aqui para 1 segundo, e eu mexo aqui pontos dessa máscara, eu tenho aqui uma animação de forma, ó, porque eu consigo também animar as máscaras. E isso é muito importante porque eu já percebi que todos os layers aqui, ó, eles vieram em forma de máscara no After Effects, porque eles foram criados aqui com formas, né, com essas formas vetoriais dentro do Photoshop. Então, fica muito mais fácil aqui para a gente animar. Por exemplo, eu vou pegar essa barra aqui, eu já vi que tem uma máscara. Agora note que eu arrasto aqui a máscara, pode ver que, por exemplo, eu clico aqui no objeto, nós temos aqui esse background branco, a gente não vai precisar dele, eu posso deletar, certo? Sempre que fica essa área quadriculada aqui meio cinza é porque
é alfa, né? É transparente. E aqui no After Effects eu consigo tipo, deixar preto ou mostrar a transparência. Então vou clicar aqui, ó. Aqui nós temos esse Toggle Mask que ele mostra ou esconde as linhas da máscara. Isso aqui também a gente usa bastante. Vou deixar aqui mostrando. Daí aqui nós temos os pontos que a gente pode simplesmente selecionar, arrastar e nós podemos mexer nessa máscara, certo? Só que eu já vi aqui, ó, que eu mexo a máscara e não acontece nada. Porque essas máscaras, aqui voltando aqui pro painel de Masks, nós temos aqui também o Path, o Feeder e tal, e nós temos um modo, que é nessa primeira opção aqui, que está em None, ó, ele está inútil, basicamente. Então, nós temos várias formas de você usar máscaras, né? Temos a Edge, temos o Subtract, temos o Intersect, interseção, subtração, né? Adição. Nesse caso que a gente tem que usar a adição. Porque daí agora, quando eu mover aqui, ó, ele esconde aquela área do objeto. E é isso que a gente vai animar naquele Mask Path, certo? Então vamos agora começar a animação propriamente dita. Beleza? Então, se ele seleciona aqui essa barra principal, vai ser a primeira coisa que eu vou animar. Ele é o retângulo principal. Eu posso até fazer o seguinte, tem esse botãozinho aqui, ó. Você vê que aqui a gente tem um cadeado que a gente pode travar o layer, que ele fica inselecionável. E do lado nós temos o solo, que a gente pode solar, deixar apenas ele visível na composição. Eu gosto de fazer isso, e daí a gente anima um de cada vez, depois a gente junta tudo. Seleciono aqui, pressiono M de máscara, para abrir máscara, e já marco um keyframe em Mask Path, porque essa forma é a forma que eu quero que seja a final. Então, agora eu vou para 1 segundo, vou criar um outro Mask Path, clicando nessa chavinha aqui, ó. Então, já temos 2 keyframes. Vou voltar para esse primeiro e vou jogar aqui para trás, ó. Esse primeiro, eu pego aqui, ó, porque quando eu clico no vértice, eu só movo o vértice. Quando eu clico numa linha, numa aresta, ele seleciona os 2 vértices que compõem essa aresta, certo? Então, cliquei aqui, ó, com o Shift pressionado, arrasto até ele sumir da composição. E eu fiz isso no primeiro keyframe. Então, nós temos esse valor no primeiro keyframe e o valor dele cheio no segundo. Então, logo nós temos aqui uma animação de review, né? A gente está revelando dessa forma. Agora, uma pausa muito importante, vou até fazer uma arte aqui, ó, muito importante, porque é isso aqui que vai dar qualidade para sua animação. Porque isso daqui não é legal, né? Observe que quando eu dou play, a animação aqui, ela se dá de forma linear, ela simplesmente começa e para. E no motion design, nas animações, você nunca usa isso. Você sempre tem que ter um conceito de easy in e easy out. Você sempre tem que ter curva de animação. E o que é curva de animação? É aceleração e desaceleração. Por exemplo, nesse caso aqui, é muito mais interessante que esse objeto ele comece um pouco mais devagar, ganhe velocidade e depois chegue mais devagar. Aqui, ó, vou dar um Ctrl D de duplicar, né? Aqui no After Effects. No Photoshop é Ctrl J, né? Aqui é Ctrl D. E vou arrastar para cima aqui, ó. Nós temos o mesmo layer com a mesma animação. Só que nesse layer de baixo, eu vou aplicar curvas de suavização, né? De aceleração e desaceleração. E isso eu vou mudar o painel. Então eu vou clicar nesse carinha aqui, ó, chama editor gráfico ou Graph Editor. Cliquei aqui, então nós temos aqui esse gráfico, temos aqui esse gráfico de velocidade. E o que eu vou fazer, ó? E o que ele indica? Que está constante, ó. É uma linha, a velocidade é uma linha constante. E isso não é legal, né? Então eu vou selecionar esses 2 caras aqui. E aqui, ó, nós temos algumas opções de suavização. Entre elas tem aqui o Easy Easy. Ou você pode também vir aqui com o botão direito, Keyframe Assistant. E aqui a gente vai ter, ó, Easy Easy ou F9. Dou um Easy Easy. Você vê que agora, observe aqui em cima, ó, que esse objeto ele começa um pouquinho mais devagar, ele ganha velocidade, chega até a ultrapassar o outro, mas na hora de chegar ali perde velocidade e os 2 param basicamente juntos, ó, no mesmo time. Essa curva de animação ela pode ficar muito melhor, porque aqui a gente já tem uma suavização e uma desaceleração, só que ela está muito sutil. Vamos melhorar isso selecionando aqui os keyframes, por exemplo, keyframe inicial, e arrastando com o Shift para a gente dar mais curva, para ela sair mais devagar. Ele vai demorar mais para começar a acelerar, vai acelerar e vai desacelerar. Então, observe ali, ó.
comparado com o outro. Como chega um momento, ó, que esse que está bem na frente, esse que está só começando. E isso é muito importante. Eu vou fazer isso também do outro lado, ó. Vou puxar para cá. Veja que ele já passou o outro. Então isso vai dar pra gente uma animação muito mais interessante do que simplesmente, ó, essa aqui com a curva de animação e aquela ali sem a curva de animação. Não dá para usar sem curva de animação. Então, gente, Graph Editor é a principal ferramenta do After Effects. Então, quem quer animar no After Effects só vai animar de uma forma decente usando o Graph Editor, usando a suavização, né, a aceleração e desaceleração do objeto. Eu vou usar isso aqui em todas as animações. Eu uso isso aqui em praticamente tudo que eu faço dentro do After Effects. Então, isso é muito importante. É muito importante mesmo. Beleza, deixando esse recado aí bem claro. Não, tipo, tem como fazer uma aula só de Graph Editor, inclusive. Mas aqui, ó, é uma introdução, mas que já de cara já mostra para vocês a importância do Graph Editor. Aqui eu vou até dar um pouquinho mais de tempo aqui e vou deixar a última curva mais longa. Ó. Então ele para bem mais suave. Parou bem mais suave. Certo? Vamos que vamos. Vamos agora fazer, então você vê que ele já entra ali. Pá. Beleza. Eu vou agora selecionar aqui, ó, todas as camadas das dobras, que agora eu vou fazer as dobras. Então, dou um solo apenas nelas aqui, beleza? Volto aqui para o começo. Agora vai ser algo meio em cadeia, assim, né? Então, ele tem que sair daqui, quando chegar aqui, para lá, tum, tum. Beleza? Então, vamos nessa. E aqui vai ser bem simples, que a gente só vai basicamente animar, sei lá, esse ponto assim, ó. M, Mask Path, crio um keyframe, jogo esse keyframe para 1 segundo, subo esse cara aqui, ó, até sumir. Lembre-se de sempre colocar Add aqui, ó. Beleza? Isso aqui vai ser bem mais rápido, vai ser meio segundo. Não, mas tá mais que um segundo até. Vou botar aqui, ó, em 15 frames, né? Pá. Chegou aqui, vou pegar esse cara, vou arrastar o layer dele para ele começar só a partir desse ponto. Vou abrir aqui, vou vir em Masks, Mask 1, marco aqui, levo um pouquinho para frente o keyframe, marco aqui em Add e desço esse cara até aqui, ó. Ficar ponto com ponto ali praticamente. Então, mas note que esse caminho que esse layer leva para cumprir é muito mais curto do que esse leva para cumprir, que ele é um layer bem maior. Então, para esse aqui a gente vai dar um pouquinho mais de espaço entre os keyframes para ele fazer um pouquinho mais devagar, para ele manter uma fluidez ali na animação. E esse aqui vai ser basicamente a mesma coisa, eu vou arrastar para cá, M de máscara, marco um Mask Path ali, um keyframe, levo para frente, volto, Add aqui no tipo, então ele vai chegar lá, pum, vai descer, vou dar uns keyframes aqui, ó, de espaço, como se esse papel chegasse até aqui, ó, passou aqui, pego esse layer, jogo aqui para frente, para ele só começar a partir desse ponto, mesma coisa, M, marco aqui em Add, Mask Path, jogo um pouquinho para frente, pego esse ponto, jogo para riba, tum. Agora para fechar esse último layer, trago ele para cá, Mask, né, pressiono o M, né, jogo um pouquinho para frente e junto aqui, ó, ponto com ponto, pan, só clicar e arrastar, marcar aqui em Add, ó, você vê que ele está aparecendo um pouco, não pode aparecer nada, tum. Temos aqui. Mas olha como tá horrível isso aqui. Tá horrível por quê? Porque a gente não ajustou o tempo da animação. Não ajustou o tempo e nem ajustamos a velocidade. Então é isso que a gente vai fazer agora. Layer por layer. Então esse cara aqui, embaixo, né? Vou marcar aqui, vou no painel de gráfico. Easy.
Ele vai chegar assim. Chegou. Agora o próximo layer, esse aqui de cima, ó. Vou puxar uns 2 frames antes e vou fazer a mesma coisa. Ó. Vou pegar os 2 keyframes, painel de gráfico, né? Editor gráfico, marco aqui Easy e faço a mesma coisa, só que sempre o último, ele é um pouquinho maior, ó, a curva. Que chegando aqui, ó, pode ver, ó. Já ficou bem mais interessante agora a nossa animação. Então ele vai ali. Eu acho que esse primeiro pode até ser um pouquinho mais rápido. Então vou puxar alguns frames aqui, o último keyframe. Então ele vem e um pouquinho antes dele terminar o movimento dele, eu já começo o próximo. E assim vai. Ó, um pouquinho antes de terminar esse movimento, eu já começo o próximo. Ó. E assim a gente vai ajustando a nossa animação. Mesma coisa naquele layer. Frames, easy, dou uma curvinha aqui, uma curva maior aqui. Ó, já ficou bem mais interessante. Só que esse layer pode ir um pouquinho mais para trás ainda, uns 2 frames, para ter uma sequência melhor. Ó. Um pouquinho antes de terminar o outro já está indo e o nosso olho já segue. Motion design é isso, entendeu? Você não pode deixar a parada ficar monótona, tem que ser correria, tá ligado? Foi. Beleza, foi para lá, passou um pouquinho de tempo, vou trazer esse layer mais para cá, agora ele vai, pum, fazer aquilo ali. Então, seleciono os 2 keyframes, Graph Editor, seleciono os 2 ali, Easy, aumenta, joga uma curva assim, ó. Se você quiser saber os valores aqui, é mais ou menos isso, é mais ou menos 60% de influência de um lado, 75%, 80% do outro lado. Foi. Agora o último aqui. E aquele esquema, ó. Você vê aqui, ó. Ele termina de fato no último keyframe. Eu sempre volto alguns keyframes e faço ele começar um pouquinho antes, o próximo layer, para dar a cadência, né? Para dar aquela fluidez. E aqui agora, como é o último, você pode forçar bastante o último easy, né? A última curva ali, ó. Então eu pego esse primeiro, dou um pouquinho, pego o último, jogo 90%. Que é para ele parar bem suave, né? Porque ele vai encerrar. E esse último também você pode dar até um pouquinho mais de tempo. Então ele vai... Ó, foi ali. Ó, você vê que ele está indo. Está demorando um pouco para aparecer o azul. Ó. Aí você vai fazendo esses ajustes. Daí ele fica mais interessante. Ó. Engana o nosso olhar. Acho que até aqui, ó. Pode até começar um pouquinho antes, ó, eu puxo o layer aqui, ó, bem na pontinha dele, aumento o tamanho do layer e puxo também o keyframe aqui, ó. Legal. Agora eu vou tirar, ó, Ctrl A, seleciono todo mundo, clico em um deles para fechar, ele fecha todos. Clico e arrasto aqui para baixo, ó, ele vai liberando a visualização. Aqui para animação não ficou bacana, porque aqui ele acaba mostrando que é um triângulo, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou deixar passar um pouquinho, pegar essa galera, identificar aqui, ó. Cadê o principal? Vou até mudar a corzinha, ó. Você pode vir aqui em Label, vou deixar laranja esse aqui. Então todo o resto eu vou puxar um pouquinho para frente. Então ele vai surgir e pintou lá, eu já vou puxar aqui. Para tentar amenizar. É bacana, ó. Ali também meio que aparece, né? Vou pegar esse último aqui. Isso aí. Eu acho que esse tempo que eu dei ele não ficou legal. Acho que fechou ali em cima, ó. Pego esses 2 layers aqui, ó, com um Ctrl selecionado. Não está funcionando meu Ctrl aqui, por quê? Por que meu teclado está funcionando? Funciona teclado. Ih, teclado. Funcionou.
Vou puxar mais para cá mesmo, ó. Quando fechar ali, foi para lá, já surge aqui embaixo já a animação. Para não dar tempo, ó. Foi. Bacana, bacana. Animamos aqui a barra principal, agora nós temos que fazer a animação da logo e das palavras. Eu vou começar pela logo, porque o tutorial já está bem longo. Vou vir aqui no layer da logo. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar esses últimos aqui, porque nós temos aqui o elipse azul claro e esse azul escuro que está na frente. Eu vou fazer os dois entrar por escala. Então eu vou pegar aqui a logo em si, ali os caracteres, vou puxar para frente aqui, só para eu ter esses dois layers aqui à mostra. Seleciono os dois, pressiono S de escala, crio um keyframe, avanço aqui um segundo, crio novos keyframes iguais, porque essa é a posição final que eu quero. Quando você pega uma arte pronta, assim, basicamente a posição final você já tem, você só tem que fazer eles entrarem de uma forma mais interessante. Então, e aqui, ó, seleciono os dois layers aqui, os dois keyframes, e vou zerar eles, ó, de 100%, 0, Enter. Então ele vai vir, pam, vai fazer essa animação aqui. Eu pego os dois últimos keyframes, editor gráfico, sempre editor gráfico, dou um easy nos últimos keyframes e jogo ali em 100% mesmo. Ele vai entrar, ó. Nesse caso aqui eu posso usar eles em linear, porque esse aqui eu estou usando 100%. Então eu uso esse linear porque ele já não está na tela, né? Então ele vai surgir. Ó, olha só como ele estaciona de uma forma mais interessante. E para deixar mais legal ainda, eu vou dar um overlapping, que a gente chama, que eu vou dar uma diferença de tempo entre eles. Vou pegar esse layer de cima, só vou arrastar uns 2 ou 3 frames para frente. Então, tipo, vai... Ó, eles chegam... Ó, vou até dar mais pra gente ver bem, ó. São 2 layers ali. Ó, como fica bacana. E só fica bacana assim por causa das curvas, entendeu? Agora eu vou trazer de volta aqui os caracteres. E o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses dois caracteres aqui, esses 2 layers. Aqui nós temos esse parent. Se você não estiver vendo, você pode dar um botão direito, tem aqui as colunas. Você pode pôr vários outros parâmetros. Então, você pode adicionar o parent, que eu vou linkar, né? Eu vou linkar os 2 layers a essa última elipse aqui. Então, quando a elipse diminuir, eles vão diminuir juntos, ó, sem eu precisar animar eles. Isso é muito bacana dentro do After Effects, certo? E o que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu vou pressionar Shift R para aparecer aqui a rotação e vou animar a rotação desse outro elipse. A elipse não vai aparecer que está girando, mas os layers que estão linkados a elas vão, entenderam? Então, ó, rotação, puxo esse keyframe, deixo esse keyframe aqui, ó, porque eu estou bem no último keyframe da escala. Eu vou deixar o último keyframe também de rotação, vou voltar, sei lá, vou jogar aqui menos 180 graus aqui. E, lógico, seleciono o último keyframe também, venho aqui, ó, dou um easy e dou uma influência de 100%, para ficar a mesma influência da escala. E aqui, os dois eles têm a mesma influência. Então, olha só como ele entra girando. Isso é legal. Vou até dar mais aqui. Ficar mais explícito aqui. Então, aqui nós já temos a animação da logo. Vou voltar aqui para a nossa comp principal. Você viu que o que eu animei dentro de uma pré-comp. E agora a comp principal ela já está ali animada. Isso também é muito legal no After Effects, porque você consegue fazer as coisas de forma mais organizada. E agora eu vou pegar o layer da pré-comp, que é a nossa logo, e vou ajustar aqui a hora em que ela vai começar. Ela só vai começar quando esse carinha aqui estiver quase completo. Passou ali, então ela já surge. Ah, nós temos um problema aqui, ó, porque a primeira elipse ela tem a mesma cor desse azulzinho aqui, ó. Daí agora é a hora que o motion design fica a gente nunca pode alterar o design original. Então o que eu faria aqui, ó? Vim aqui no Effects, Perspective, Drop Shadow. Mesmo o Drop Shadow que tem no Photoshop tem aqui. Eu vou deixar a distância em 0 aqui, ó, no painel de efeitos. Inclusive, deixa eu falar disso agora, aproveitar, porque nessa mesma coluna aqui do painel de projeto, quando você aplica um efeito, todos os efeitos aqui no After Effects ele vai ter
os controladores dele, né? Que fica aqui no Effects Controls, ou controladores de efeito. Então, por exemplo, eu coloquei aqui um Drop Shadow, é aqui que eu vou ajustar a distância, a opacidade, a angulação, certo? Então, ó, eu vou deixar aqui a distância em 0 e vou aumentar esse carinha aqui, ó. Eu vou até aumentar um pouquinho aqui a opacidade para que a gente veja o círculo, senão não tem graça, né? Ó. Altera um pouco o design, mas não compromete, né? Ó, ficou bacana, eu gostei. Aí, se o cliente reclamar, você diminui ou tira, faz alguma coisa. Mas eu acho que assim fica bacana, valoriza a animação e fica nota 10. Outro recurso também que daria para fazer aqui, ó, por exemplo, você tira essa opacidade para você não mexer no design, porque o motion design geralmente não pode mexer no design do designer. Então vem aqui, ó, vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o layer azul escuro, né? Porque ó, entra o layer azul claro, depois entra o escuro. Eu só vou fazer aparecer mais uma cor antes. Então o que eu vou fazer? Ó? Pego esse último layer, que é o layer azul claro ali, ó, do círculo azul claro, Ctrl D para duplicar, seleciono todos os layers de cima com o Shift, ó, seleciono esse, Shift pressionado, seleciono lá de cima e vou arrastar uns 2, 3 frames para frente. E esse layer que é azul claro, eu vou vir aqui em Efeitos, Generate, Geração e colocar aqui um fill, né, um preenchimento. Daí, só mudar aqui para branco. Que o que vai acontecer agora? Ele vai vir branco, aí vai vir um azul claro, e aí vai vir a logo. Daí aqui, na principal, eu vou conseguir ter o efeito. Ah, ficou até mais bacana do que a sombra. Eu até posso pôr a sombra junto, inclusive. Mas ó, já não é mais preciso, ó, já consegui um efeito bem bacana ali. E repito, só ficou bacana por causa da curva de animação. Então, quem quer aprender After Effects, quem quer aprender Motion Design, animação, vai aprender editor gráfico aqui, ó. Vai aprender. Isso é o importante no After Effects. Beleza? Então, logo animado. Agora basta apenas a gente animar os textos aqui do Alisson Pavilac e o que faz. E como é que eu vou fazer essa animação? Vou fazer uma animação aqui mais simples, ó. Eu vou selecionar esse layer, eu vou desmarcar aqui essa opção que mostra e esconde as máscaras, né? Então, vou pegar esse texto, vou pegar aqui a ferramenta Pen Behind para eu mudar o ponto âncora. Eu vou mudar o ponto âncora aqui para baixo, ó. Com o Ctrl eu tenho um snap bem certinho. E o que eu vou fazer quando fazer aquilo ali, ó? Eu vou até trazer já esse texto para ele começar aqui. S de escala, marco um keyframe. Vou aqui, ó, pulo 1 segundo, mais ou menos aqui. Faço outro keyframe igual, volto para o começo e 0. Mesmo esquema dos círculos da logo. Editor gráfico, easy, 100% de influência na curva. Ó. Então ele surge e ele para muito suave. E esse é o segredo da parada, entendeu? Então esse surge aqui, ó, de baixo para cima, né? Por isso que eu pus que eu coloquei o ponto âncora aqui embaixo. Nesse layer aqui, ó, do que faz, ele vai entrar um pouquinho depois, né? Então já vou colocar aqui a posição, escala. Só que antes eu vou mexer o ponto âncora dele aqui para cima. Daí a gente vai fazer o mesmo efeito do Alisson aqui, só que invertido, que vai dar uma cara legal também. Então, keyframe, pula mais ou menos 1 segundo, outro keyframe, volta nele, exatamente em cima do keyframe, e zera. Vem no último keyframe, easy nele, né? Eu venho aqui no editor gráfico, seleciono o último keyframe, easy, e 100% de influência. Então, basicamente isso, ó, gente. Já temos aqui pronta a animação do Lower Third do Alisson. E vou parar por aqui, que a aula já está bem grande. Espero que eu consiga diminuir isso na edição. Então é basicamente isso. Desculpa, a aula acabou ficando um pouco longa, mas tentei passar aqui o básico
do After Effects para vocês que são iniciantes, né, entrarem no software, já conseguirem mexer. Temos aqui uma animação já bem bacana do Lower Third. Então, se você gostou da aula, né, dá um like aí, se inscreva aqui no canal do Alisson. Tem bastante dicas interessantes, de forma simples, descomplicado, que é aqui o conceito do canal. E se você quiser conhecer mais sobre After Effects, eu também tenho um canal de tutoriais chamado Jamba Elegante, porque eu sou uma pessoa muito criativa. Então vai estar o link aqui embaixo também na descrição. Inclusive hoje eu vou estar lançando um vídeo novo, está voltando o canal. Então se você curte After Effects, curte animação, pode me seguir lá também no canal do Jamba Elegante. Beleza? Então com vocês, Alisson Pavilac. Valeu, galera! Então, turma, esses foram os 2 vídeos que a gente aprendeu a criar nossa Lower Third aí no Photoshop, no After Effects. Espero que você tenha curtido. O Jean cedeu aí todo o seu conhecimento para nos ajudar nessa jornada. Se você gostar desse vídeo e quiser mais interações, me fala, me manda sugestões lá no e-mail, entra lá no blog, tem ali na aba contato, me manda que a gente pode criar mais parcerias e trazer mais conteúdos interessantes como esse para vocês, que possam abordar algo além inclusive do Photoshop, porque o canal, a essência sempre será Photoshop, mas nada impede, né, de a gente fazer algo que agregue conhecimento nos redores, nos conhecimentos próximos a ele. Valeu? Então muito obrigado pela sua atenção, quem falou foi o Alisson e o Jean, e nos vemos nos próximos vídeos tutoriais aqui do canal PSI. Até mais, turma!